Sou o professor Ed Walter, da Escola Primavera de Theobroma. Vou hoje trabalhar com vocês sobre ondas, falando um pouco sobre o livro Agora Vai Enem, da aula número 11. A gente vai iniciando aqui hoje falar sobre ondas. A gente vai estudar um tópico muito importante, que é o quê? Um movimento de uma corda. Como que é feito esse movimento de uma corda? A pessoa pega uma corda e balança, ela vai formar uma onda, certo? E essa onda é uma onda periódica. Como que é representada essa onda? Essa onda tem uma crista, que é essa parte de cima da onda, uma crista, que é a parte de cima da onda, ela vai formando, vai subindo e descendo. Como que é feito? Temos três símbolos que é muito importante, que é o comprimento de uma onda, certo? O comprimento de uma onda é centímetros, metros e quilômetros. Temos também a velocidade da onda, certo? Como que é feita a velocidade da onda? A velocidade da onda é quando ela se move para cima e para baixo. Então, é chamado de velocidade. Comprimento, que é metros, centímetros e quilômetros. Velocidade, qual é a unidade de medida de velocidade? É quilômetros por hora e metros por segundo. Como que é feita agora? Temos também a frequência. O que é a frequência? É o que emite o som, que é a frequência em megahertz. Nesse caso, temos comprimento, velocidade e frequência. Agora vamos desenvolver aqui na onda aonde que está localizado comprimento, frequência e velocidade da onda. Nesse caso, na crista, a crista é a parte superior da onda, a parte de cima que faz o desenho, a formação do desenho da parte de cima. O vale é a parte de baixo da onda. Como que é feito? Ela tem que ter a mesma medida em cima e a mesma medida embaixo. Como que é desenvolvido? O comprimento, quando a gente falar em comprimento, a gente está falando a distância da onda entre uma e a outra, que é esse intervalo que está aqui, que é chamado de comprimento, certo? Esse Yzinho de cabeça para baixo aqui é o lambda do alfabeto grego. Ele representa o comprimento da onda. Tanto faz na crista como no vale. Nesse caso, o comprimento é o comprimento que a onda está estimulada. Nesse caso aqui, é o comprimento aqui também, certo? Temos também, para mover essa onda, é aplicado o quê? Uma força. Então, é aplicado uma velocidade. Nesse caso, quando atribui uma força, ela vai formando vários formatos de onda. Nesse caso, a onda periódica tem uma onda bem utilizada, que são ondas do mar, que são ondas mecânicas, através de quê? De motores e outras coisas a mais. Nesse momento aqui, para a gente calcular o comprimento, ou a velocidade, ou a frequência, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Comprimento é igual a velocidade dividido por frequência. Essa é a minha fórmula. Alguns livros traz comprimento, tá? É igual a velocidade dividido por frequência, ou velocidade é igual a comprimento vezes frequência. As duas fórmulas têm o mesmo propósito. Eu gosto da primeira, que a primeira é mais simples, mais tranquilo para a gente estar trabalhando. A gente vai desenvolver um exercício que é bem interessante na formação. Como que é feito? Eu vou utilizar o mesmo desenho, tá? Para ficar mais tranquilo, a gente está desenvolvendo. Vamos dizer que uma pessoa utiliza uma velocidade de 72 km por hora, tá? Uma força de 72 km por hora. E utiliza uma frequência de 10 MHz, 10 Hz. Para mim desenvolver, está pedindo para mim achar o comprimento dessa onda. Para mim calcular o comprimento dessa primeira onda que está aqui, vamos chamar de primeira onda. O que eu faço? Eu pego os dados do exercício, os dados, são formados o quê? Velocidade. Não esqueçam que tudo que tiver em quilômetros por hora, a gente tem que transformar em metros por segundo. Aí vem aquela regrinha básica, divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Temos que colocar frequência, 10 Hz, certo? Agora está pedindo para mim encontrar o quê? O comprimento dessa onda. Eu não sei. O que eu faço? Eu vou pegar a minha fórmula e vou desenvolver, que é comprimento é igual a velocidade dividido por frequência. É bem simples. O comprimento eu não sei, eu quero descobrir. A velocidade vale agora 20 metros, certo? E a frequência vale quanto? 10. Dividido, comprimento, 10, 20 dividido para 10, vai dar 2
metros. Então, a distância dessa onda até aqui vai ser... Vamos dar sequência aqui agora, no segundo exemplo, falando o seguinte. Uma onda periódica se propaga com frequência de 2Hz, conforme a figura. Temos uma onda periódica, a frequência dessa onda é de 2Hz, certo? 2 MHz. Temos aqui um comprimento dessa onda, que é de 3 metros. Como que é feito o comprimento? O comprimento da onda, da crista, da primeira até a segunda onda, é de 3 metros, certo? A altura dessa onda é de 1 metro, ok? Temos aqui então duas formações. Como que é feito? Da seguinte forma, temos 3 metros o comprimento, certo? Uma altura e uma frequência de 2Hz. Aí perguntou a seguinte questão. Letra A, determine o comprimento de onda. Determine o comprimento de onda, mas não é 3 metros? Não. Determine o comprimento de cada onda, que seria dessa primeira onda até aqui e da segunda onda até aqui. Dividindo aqui no meio, eu sei automaticamente que seria 3 metros da primeira até a segunda onda. Nesse caso, na divisão, seria 1,5 na primeira, que é o comprimento, e na segunda, 1,5 metros, certo? Seria o comprimento dessas duas ondas. Para mim desenvolver esse exercício no cálculo, eu sei que eu tenho duas ondas. Eu vou e pego uma onda, tá? Mais uma onda, certo? Se formaram duas ondas, num total de 3 metros, ok? Nessa formação aqui, como que é feito? Eu pego uma onda mais uma onda, duas ondas é igual a 3. Comprimento é igual a 3 dividido para 2, comprimento é igual a 1,5 metros. Nessa forma que eu faço o cálculo. Automaticamente visualizando aqui, a gente já consegue identificar que o comprimento dessa onda até aqui são 3 metros. A pergunta foi o seguinte, determinar o comprimento de onda. Quer dizer, pediu para mim determinar o comprimento de cada onda. Nesse caso, eu sei que é 1,5, porque 3 dividido para 2 vai dar 1,5. Mas para mim desenvolver na fórmula, eu tenho duas ondas, que é uma, duas. Dois comprimentos, que é igual a 3 metros na soma total. Pegando aqui, 2 comprimentos é igual a 3, comprimento é igual a 3 dividido para 2, que vai dar 1,5. Essa questão aqui é a questão letra A. Agora a letra B, determine a amplitude. A amplitude da onda seria a altura que seria essa onda. Automaticamente, observando o desenho, já dá para mim desenvolver que a amplitude dela, o espaço entre uma e a outra, da crista e da vértice, é de 1 metro. Para mim desenvolver, o que eu faço? Eu sei que é 0,5 da primeira e 0,5 da segunda. Por quê? Automaticamente, a letra B já está bem simplificada. Por que já está bem simplificada? Que é, a amplitude aqui é 0,5 metros. Pronto, está respondido a letra B. Por quê? Eu dividi. Se a crista e a vértice têm que ter o mesmo tamanho, a amplitude dela vai ser 0,5 e 0,5. Na soma total de amplitude, vai dar 1 metro. Ok? Vamos lá. Determinar a velocidade dessa onda. Agora, eu não sei, mas eu tenho o quê? O comprimento da onda, eu tenho a frequência, agora eu quero achar o quê? A velocidade. Para mim desenvolver a velocidade, eu pego e faço o seguinte, eu tenho aqui, colocar os dados do exercício, para ficar mais prático para mim, eu sei que a frequência vale 2Hz, certo? E o comprimento dessa onda vale quanto? Professor, eu acho que vale 3. Não, não é 3. Comprimento da onda é quanto? 1,5 é de cada onda. Quer dizer, não é o 3. Agora eu vou desenvolver que eu sei que vai ser 1,5. Eu pego comprimento 1,5. Para mim desenvolver a velocidade, V é igual, eu não sei, eu vou descobrir. O que eu faço? Eu pego comprimento, tá? Vou pegar minha fórmula, comprimento é igual a velocidade dividido para frequência. O comprimento vale quanto? 1,5 é igual, velocidade eu não sei, eu quero descobrir, certo? Temos aqui então o quê? O F vale quanto? 2, certo? 2. Multiplicando na regra de 3,
eu pego o seguinte, para mim desenvolver, eu multiplico V vezes 1, vai ficar 1V, certo? Então eu fico 1,5 vezes 2, vai dar 3. 3 metros por segundo. A velocidade dessa onda é de 3 metros por segundo. Quer dizer, observando bastante, que o comprimento total da onda é 3 metros, certo? Mas no primeiro cálculo, para a gente desenvolver o comprimento de onda, quer dizer, de cada uma dessas ondas, é de 1,5. Então, meu comprimento que eu vou utilizar na questão letra C, que é determine a velocidade dessa onda, vai ser frequência 2Hz, porque uma corda periódica se propaga com frequência 2 MHz, que é 2Hz. Comprimento 1,5, eu não sei a velocidade, eu quero descobrir a velocidade. Aí fica, comprimento é igual a velocidade dividido para a frequência, e é só desenvolver, substituir a letrinha que está aqui da fórmula com os cálculos dos valores. Vai ficar 1,5 é igual a velocidade dividido para 2. V vezes 1, regrinha de 3 básicas. V, 1,5 vezes 2, 3 metros por segundo. Vai falar um pouquinho sobre velocidade de propagação, que é uma continuidade da nossa fórmula, que é, antes a gente estudamos comprimento é igual a velocidade dividido para a frequência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade de propagação. Como que é feito velocidade de propagação? Na aula número 11 do livro Agora Vai Enem, temos lá uma questão que é bem importante eu frisar ela, porque ela fala bem sobre a velocidade de propagação. Como que é feito? Densidade linear. É esse Mi do alfabeto grego, aqui, que é chamado de densidade linear. Nesse caso, o M, que é a massa, certo? Que é a massa, e o comprimento de uma onda. Tá vendo isso aqui? Que é uma sequência as fórmulas. Temos densidade é igual a massa dividido para comprimento. A segunda fórmula nossa é velocidade, certo? É igual a raiz de força. Força ou tração temos o mesmo significado, que é falando da lei de Newton. Nesse caso temos velocidade é igual a raiz de força dividido para densidade. Nesse caso, para mim desenvolver um exercício, eu vou estar passando um exemplo para vocês sobre a velocidade de propagação. O exemplo fala o seguinte, a velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda depende da força de tração. Falou de força de tração, tração ou força, temos o mesmo significado. Os dois estão nos dando força. Nesse caso, com a corda esticada, de sua densidade linear, um cabo de aço de 2 metros. Nesse caso, já me deu os dados do exercício. Eu lendo o probleminha, a gente já consegue desenvolver. A velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda de densidade depende da força de tração T, com que a corda esticada de densidade linear, um cabo de aço de 2 metros de comprimento. Automaticamente falou de comprimento, falou de lambda, certo? Que é de 2 metros, tá? Já falou de lambda, 2 metros de comprimento e 20 gramas de massa. 20 gramas de massa, automaticamente já estamos falando de gramas, que é 200 gramas, tá? De massa. Esticada com tração de 40 Newton. 40 Newton é o que? Força ou tração. Tudo que a gente falar de Newton, a gente está falando de força ou de tração. Nesse caso, eu coloquei a primeira parte do meu exercício. Aí vemos a pergunta. A velocidade de propagação de um pulso nesse cabo é: letra A, 1 metro por segundo. Letra B, 2 metros por segundo. Letra C, 4 metros por segundo. Letra D, 20 metros por segundo. Letra E, 40 metros por segundo. O que eu tenho que fazer? Pedir o seguinte, para mim calcular a velocidade de propagação. Como que é feita a velocidade de propagação? Para mim desenvolver a minha segunda fórmula, eu preciso achar primeiro a densidade. Para mim descobrir a densidade, eu preciso do comprimento e da massa. Como que eu faço? Eu pego a minha fórmula. Densidade é igual a massa dividido para comprimento. Nesse caso, densidade é igual. A massa vale quanto? 200 gramas, ok? Percebemos aqui o seguinte.
Para mim achar a velocidade de transformar em metros por segundo, eu vou precisar depois transformar essa massa em quilograma. Mas vamos desenvolver um exercício. Comprimento vale quanto? O comprimento vale 2 metros. Frisando no exercício, fala o seguinte: um cabo de aço de 2 metros. 2 metros seria o quê? O comprimento. De massa, 200 gramas. Nesse caso, para mim desenvolver a densidade, é simples. Eu pego 200 dividido para 2, que vai dar 100 gramas, ok? Só que eu não posso deixar essa atividade minha em gramas. Eu tenho que transformar ela em quilogramas. Como que eu faço? Eu pego os 100 gramas, vou dividir 1 quilo. Tem quantas gramas? 1000 gramas. Eu vou dividir 100 por 1000, vai dar a densidade desse cabo é 0,1 quilogramas. Fazendo essa divisão, quando tiver em gramas para quilogramas, eu vou dividir por 1000. Achei a densidade linear dessa corda, que é o quê? 0,1 quilogramas. Agora sim, agora já podemos desenvolver a velocidade de propagação de um pulso nesse cabo. Como que é feito? Para mim desenvolver agora, eu já desenvolvi o comprimento, a massa, certo? E descobri a densidade. A densidade aqui foi 0,1 quilogramas, ok? Temos aqui agora a força e a densidade. Para mim utilizar a segunda fórmula, eu vou pegar o seguinte: V é igual a raiz de F dividido por densidade. Não, lembrando aqui que força e tração temos o mesmo significado, tá? Os dois utilizam a força. Nesse caso, pediu para mim calcular a velocidade de propagação de um pulso, tá? Nesse cabo vamos lá, velocidade é igual a raiz, o F vale quanto? Eu volto cá nos meus dados do exercício. Voltando nos dados, a gente não vai ter dificuldade, mas o meu probleminha já está lá, 40 newtons. O que eu fiz? Eu copio 40, não esqueçam da raiz, tá pessoal? V é igual a raiz de F dividido por densidade. Nesse caso, o F vale 40, ok? A densidade agora vale quanto, professor? 0,1 quilogramas. Olha que interessante, V é igual a raiz, 40 dividido para 0,1 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 400, certo? Essa divisão aqui vai dar 400. Quer dizer, para mim desenvolver a minha velocidade, eu tiro da raiz. Raiz de 400 vai dar 20 metros por segundo. Frisando aqui que a gente, quando tem comprimento, massa, eu não tenho a densidade, eu vou desenvolver o exercício. Primeira regra, descobrir a densidade desse exercício. Depois que eu descobrir a densidade, que eu vou desenvolver a segunda parte, que é para me encontrar a velocidade. Frisando bem aqui a fórmula da velocidade, que é V é igual F, raiz de F dividido por densidade linear, tá? Densidade linear no alfabeto grego é o Mi, ok? Esse Uzinho que é a densidade linear. Então, na formação, V é igual a raiz de F dividido por densidade. O F vale quanto? 40 newtons, certo? 40 newtons. Quanto que vale a densidade? 0,1. Não é 100 gramas, pessoal, porque a gente tem que transformar essa gramas em quilogramas. 1 quilo representa quantas gramas? 1000 gramas. A gente divide 100 dividido para 1000, que vai dar 0,1 quilogramas. Olha que interessante. Essa divisão aqui, 40 dividido para 0,1, 400. Professor, é estranho, né? Física tem hora que dão os cálculos exatos. Sim. Observando aqui, V é igual a raiz de 400 é igual a 20 metros por segundo. Vamos frisar de novo no exercício. Qual é a velocidade de propagação de um pulso nesse cabo 1 metro por segundo? Não. 2 metros por segundo? Não. Já posso ir eliminando, tá certo? Letra C, 4 metros por segundo. Letra D, 20 metros por segundo. Essa é a minha alternativa correta. Observando bem, a gente temos um resultado exato, mas temos que eliminar também aqui para saber que somos 20 metros por segundo. Quer dizer, a velocidade introduzida nessa corda foi de 20 metros por segundo.
Professor, mas a pergunta está mais prorrogada um pouquinho. Eu quero essa resposta em quilômetros por hora. Eu tenho a resposta em metros por segundo, que é 20 metros por segundo. Simples. Se eu tivesse uma outra alternativa que não seria 20 metros por segundo, a minha resposta seria em quilômetros por hora. Eu pegaria 20 vezes 3,6, que é da fórmula, e multiplicaria. 20 vezes 3,6, 72 km por hora. Essa seria a minha transformação em metros para quilômetros por hora. A gente vai dar continuidade aqui, falando agora sobre acústica e fenômenos sonoros. Como que é feita a acústica e fenômenos sonoros? Primeira fórmula que a gente vai estar estudando, a gente vai estar lendo um probleminha, que é uma das alternativas bem importantes ali, que ele fala sobre uma pessoa que está fazendo um disparo. Nesse caso temos um bonequinho, não sou muito bom de desenho, mas está ótimo. Um bonequinho, ele faz um disparo, tá? De um ponto até outro ponto. Eu quero saber o eco desse tiro. Ele vai escutar esse tiro com um eco mais extenso. Mas antes da gente entrar mesmo no exercício, eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Nesse caso, quando a gente falar de acústica, acústica de fenômenos sonoros, a gente está falando de som. A gente nunca pode esquecer que a nossa velocidade aqui do ar em relação ao som é de 340 metros por segundo. Essa aqui é um dado muito importante. Em todas as atividades que a gente for utilizar velocidade do som, sempre vai ser, em propagação do ar, vai ser de 340 metros por segundo. Nesse caso aqui, na minha acústica de fenômenos sonoros, temos um seguinte exemplo. Ele fala o seguinte: um caçador dispara sua arma diante de um artefato e o reflete e ouve um eco do tiro após 6 segundos. Automaticamente, ele dá o disparo, tempo, 6 segundos, que ele vai ouvir o eco. Sabendo-se que o som de propaga no ar com velocidade, que eu falei para vocês, que é 340 metros por segundo, não esqueçam disso, que a velocidade de propagação do ar é de 340 metros por segundo, quer dizer, ele ouviu a 6 segundos, com uma velocidade de 340 metros por segundo, tá? Calcular a distância do caçador ao artefato, quer dizer, automaticamente vai pedir para mim calcular a distância. Só que para ficar mais fácil para mim desenvolver, eu tenho a seguinte forma. Eu uso S é igual a V vezes T. Uma fórmula simples. Espaço, tá? É igual a velocidade vezes o tempo. Para mim desenvolver essa atividade é bem simples. O que eu tenho que fazer? Eu sei que ele escuta o eco, ele dá o disparo, o tiro vai, ele ouve e escuta o eco. Quando o tiro, o artefato atinge o objetivo dele, ele escuta o eco depois após 6 segundos. Nesse caso, para mim desenvolver, se o tiro vai e volta, para mim saber qual foi o valor, vai ser representado 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o tiro vai e volta. Nesse caso, 2 vezes x. Como que é feito? Se ele está com a arma, ele disparou, observando, ó, o caçador dispara a sua arma diante de um artefato. Artefato é um objeto que ele colocou. Nesse caso, ele disparou a arma, certo? Ele vai ouvir o eco 2 vezes. O eco de ida da bala, certo? E o eco de volta da bala. Por quê? Quando a bala atinge o artefato, ele ouve o segundo eco. Então, quer dizer, vai ser 2 vezes a distância que vai ser percorrida, porque ele vai e volta com o eco. Nesse caso, temos qual é a velocidade do som em relação ao ar? É de 340 metros por segundo. Não esqueçam disso. A velocidade de propagação do ar em relação é de 340 metros por segundo. O que eu faço? Eu pego 340 vezes o tempo aqui. O tempo vai ser quanto? 6, certo? Vezes 6. 6 segundos que ele teve o objetivo, disparou, até atingir seu objetivo, ele gastou, o percurso dessa bala foi de 6 segundos. Para me desenvolver, eu tenho 2 vezes a distância, não esqueçam disso, porque o tiro foi e voltou com o mesmo eco. Nesse caso, eu vou desenvolver 2x, que eu quero achar o valor de x, certo? Que é a distância percorrida, quer dizer, 2x é igual velocidade do ar em relação a 340 vezes 6, que é o quê? É o tempo percorrido da bala.
eu pego 2x é igual 340 vezes 6, vai dar 2040, certo? Vai dar 2040. Nesse caso, a distância daqui até aqui vai ser de 2040, mas não é esse ainda que eu quero. Meu foco, eu quero saber qual foi o eco que ele ouviu, a distância do eco de ida e o eco de volta. Nesse caso, agora eu desenvolvi 2x, porque duas vezes o som, fica 2x é igual a 2040 dividido por 2. X é igual. Vamos voltar na questão agora. Letra A, 840 metros, certo? Letra B, 1080 metros. Letra C, 1020 metros. Letra D, 2040 metros. Letra E, 880 metros. Qual seria a minha alternativa correta? Vamos desenvolver o cálculo de novo, para vocês entenderem melhor. 2040 dividido pela 2 vai dar 1020 metros. Qual foi a distância que essa pessoa ouviu o disparo? Foi de 1020 metros. Qual é a minha alternativa correta? É a letra C. Agora a continuidade mais um exemplo de acústica e fenômenos sonoros. Temos aqui o seguinte exemplo, falando o seguinte: um observador está diante de um muro situado a 680 metros. Aquilo que eu levei para vocês anteriormente, nas aulas anteriores, a gente sempre tem que colocar os dados do exercício. A gente colocando os dados do exercício, a gente não tem forma alguma errar a atividade. Por quê? A gente vai lendo o probleminha para a gente agilizar, porque o nosso tempo é curto na hora da prova. A gente tem que observar bastante o tempo. Um observador está diante de um muro situado a 680 metros. A distância que ele está é de 680 metros, certo? De uma distância com o qual dar um tiro. Ele deu um disparo a 680 metros. Sabendo-se que a velocidade do som em relação a ele é de 340 metros por segundo. Não esqueçam que sempre a velocidade em relação ao ar ou ao artefato que seja é de 340 metros por segundo. Nesse caso temos já a distância que ele deu o disparo, temos a velocidade que é 340, perguntou o seguinte: após quantos segundos o observador perceberá o eco do tiro? Letra A, 2 segundos. Letra B, 4 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 8 segundos. Letra E, 12 segundos. Para mim resolver essa atividade, eu faço bem rapidinho aqui. Para mim achar o tempo aqui do disparo, é fácil. Eu pego S, a minha forma anterior, que é S é igual a V vezes T, certo? Só desenvolver a fórmula. Como que é feito? Eu pego 680, que é o espaço, certo? Que ele efetuou o disparo, ok? Vamos lá, 680 vezes a velocidade do som, que é 340, vezes o tempo, que eu não sei, eu quero descobrir o tempo. O que eu faço? Vou repetir, 680 igual 340 vezes T, 340T, ok? Agora eu vou desenvolver a segunda parte. Passo para cá, o 340 ele vem negativo. E o 680 também, eu troco o sinal. Módulo de menos 1. Multiplico para mim tirar o sinal negativo. Menos com menos, mais. Mais 340T é igual. Menos com menos, mais 680. Aí ficaria T igual a 680 dividido para 340. T é igual. Posso cortar os dois zeros? Pode, não tem problema. Eu vou dividir 68 para 34, vai dar 2 segundos? 2 segundos. Qual é a alternativa correta minha? A letra A. Observando aqui, ele ouviu esse disparo a 2 segundos. Qual foi a distância que essa bala percorreu? 680 metros. Aqui, pessoal, eu vou despedir de vocês. Mais uma aula. Vamos aguardar a próxima aula, tá certo? Fiquem todos